Stuart Hall, Notas sobre a desconstrução do popular. Em primeiro lugar, gostaria de dizer algo sobre as periodizações no estudo da cultura popular. Alguns problemas difíceis são colocados pela periodização. Não a apresento aqui como uma homenagem aos historiadores. As grandes rupturas são, em grande parte, descritivas. Elas surgem, em geral, de dentro da própria cultura popular ou de fatores externos que a invadem. Com quais outros movimentos e periodizações a cultura popular estaria ligada de maneira mais esclarecedora? Em seguida, gostaria de lhes contar sobre as dificuldades que tenho com o termo popular. Tenho quase tanta dificuldade com popular quanto tenho com cultura. Quando colocamos os dois termos juntos, as dificuldades podem se tornar tremendas. No decorrer da longa transição entre o capitalismo agrário e, mais tarde, na formação e no desenvolvimento do capitalismo industrial, houve uma luta mais ou menos contínua em torno da cultura dos trabalhadores, das classes trabalhadoras e dos pobres. Esse fato deve constituir o ponto de partida para qualquer estudo, tanto da base da cultura popular quanto de suas transformações. As mudanças no equilíbrio e nas relações das forças sociais ao longo dessa história se revelam frequentemente nas lutas em torno da cultura, tradições e formas de vida das classes populares. O capital tinha interesse na cultura das classes populares porque a constituição de uma nova ordem social em torno do capital exigia um processo mais ou menos contínuo, mesmo que intermitente, de reeducação no sentido mais amplo. E a tradição popular constituía um dos principais locais de resistência às maneiras pelas quais a reforma do povo era buscada. É por isso que a cultura popular tem sido há tanto tempo associada às questões da tradição e das formas tradicionais de vida, e o motivo por que seu tradicionalismo tem sido tão frequentemente mal interpretado como produto de um impulso meramente conservador, retrógrado e anacrônico. Luta e resistência, mas também, naturalmente, apropriação e expropriação. Na realidade, o que vem ocorrendo frequentemente ao longo do tempo é a rápida destruição de estilos específicos de vida e sua transformação em algo novo. A transformação cultural é um eufemismo para o processo pelo qual algumas formas e práticas culturais são expulsas do centro da vida popular e ativamente marginalizadas. Em vez de simplesmente caírem em desuso através da longa marcha para a modernização, as coisas foram ativamente descartadas, para que outras pudessem tomar seus lugares. Os magistrados e o policiamento protestante ocupam ou mereciam ocupar um lugar mais honrado na história da cultura popular. Bem mais importante que a proibição ou a condenação é aquela figura sutil e escorregadia, a reforma, com todas as implicações positivas e claras que ela carrega hoje. De um jeito ou de outro, o povo é frequentemente o objeto da reforma, geralmente para o seu próprio bem, é lógico, e na melhor das intenções. Atualmente compreendemos a luta e a resistência bem melhor do que a reforma e a transformação. Contudo, as transformações situam-se no centro do estudo da cultura popular. Quero dizer com isso o trabalho ativo sobre as tradições e atividades existentes e sua reconfiguração para que estas possam sair diferentes. Elas parecem persistir, contudo, de um período a outro, acabam mantendo diferentes relações com as formas de vida dos trabalhadores e com as definições que estes conferem às relações estabelecidas uns com os outros, com seus outros e com suas próprias condições de vida. A transformação é a chave de um longo processo de moralização das classes trabalhadoras, de desmoralização dos pobres e de reeducação do povo. A cultura popular não é, num sentido puro, nem as tradições populares de resistência a esses processos, nem as formas que as sobrepõem. É o terreno sobre o qual as transformações são operadas. No estudo da cultura popular, devemos sempre começar por aqui, com o duplo interesse da cultura popular, o duplo movimento de conter e resistir que inevitavelmente se situa em seu interior.
O estudo da cultura popular tem oscilado muito entre esses dois polos da dialética da contenção-resistência. Algumas inversões surpreendentes e admiráveis têm ocorrido. Pensem na enorme revolução na compreensão histórica que ocorreu quando a história da sociedade refinada e da aristocracia inglesa do século XVIII foi revirada pelo acréscimo da história do povo turbulento e ingovernável. As tradições populares dos trabalhadores pobres, das classes populares e do povão do século XVIII parecem hoje formações quase independentes, toleradas em um estado de equilíbrio permanentemente instável, em tempos relativamente pacíficos e prósperos, sujeitas a expedições e incursões arbitrárias em tempos de pânico e crise. Mas mesmo que formalmente essas tenham sido as culturas da gente de fora das muralhas, distante da sociedade política e do triângulo do poder, elas nunca de fato estiveram fora do campo mais amplo das forças sociais e das relações culturais. Elas não apenas pressionavam constantemente a sociedade, mas estavam vinculadas a ela através de inúmeras tradições e práticas, por linhas de aliança e por linhas de clivagem. A partir dessas bases culturais, frequentemente muito distantes das disposições da lei, do poder e da autoridade, o povo constantemente ameaçava eclodir, e quando o fez, invadiu o palco das relações clientelistas e de poder com um clamor e um estampido ameaçadores, com pífanos e tambores, com laço e efígie, com manifesto e ritual, e frequentemente com uma disciplina ritual popular surpreendente. Contudo, sem nunca romper os fios do paternalismo, da deferência e do terror que os aprisionava contínua, se não frouxamente. No século seguinte, nos locais onde as classes trabalhadoras e perigosas viviam sem o benefício desta fina distinção que os reformadores ansiavam por estabelecer, tratava-se de uma distinção cultural, bem como moral e econômica, e uma grande quantidade de legislação e regulamentação foi projetada para operar diretamente sobre ela, algumas regiões preservaram por muito tempo um caráter de enclave virtualmente impenetrável. Foi necessário quase um século para que os representantes da lei da ordem, a nova polícia, conquistassem um ponto mínimo de apoio dentro delas. Ao mesmo tempo, a penetração das culturas das massas trabalhadoras e dos pobres urbanos foi mais profunda e mais contínua, e mais constantemente educativa e reformadora naquele período do que em qualquer outro desde então. Um dos principais obstáculos que se interpõe à periodização da cultura popular é a profunda transformação na cultura das classes populares que ocorre entre os anos de 1880 e 1920. Há histórias inteiras a serem escritas sobre esse período. Embora contenha provavelmente muitos detalhes incorretos, creio que o artigo de Garrett Stedman Jones sobre a reformação das classes trabalhadoras inglesas chama a atenção para algo fundamental e qualitativamente diferente nesse período que se caracterizou por profundas mudanças estruturais. Quanto mais o observamos, mais convencidos nos tornamos de que em algum momento desse período se encontra a matriz dos fatores e problemas a partir dos quais a nossa história e nossos dilemas peculiares surgiram. Tudo mudou, não foi apenas uma mudança nas relações de força, mas uma reconstituição do próprio terreno da luta política. Não é por acaso que tantas das formas características daquilo que hoje consideramos como cultura popular tradicional emergiram sob sua forma especificamente moderna ou a partir dela, naquele período. O que se havia feito pelos anos de 1790, 1840 e que se estava fazendo pelo século XVIII precisa ser feito radicalmente pelo período que poderíamos chamar hoje de crise imperialista social. O argumento geral apresentado anteriormente é verdadeiro, sem restrições para esse período no que diz respeito à cultura popular. Não existe um extrato autêntico, autônomo e isolado de cultura de classe trabalhadora. A maioria das formas de recriação popular mais imediatas, por exemplo, são saturadas de imperialismo popular. Poderíamos esperar outra coisa? Como explicar e o que fazer com a ideia da cultura de uma classe dominada
que apesar de suas complexas formações e diferenciações internas, manteve uma relação bem específica com a grande reestruturação do capital, que se relacionou de forma peculiar com o resto do mundo. Um povo unido pelos mais complexos laços a um conjunto variável de relações e condições materiais, que conseguiu de alguma forma constituir uma cultura que permaneceu intocada pela ideologia dominante mais poderosa, o imperialismo popular. Sobretudo, por que essa ideologia, contrariando seu nome, foi tão dirigida para o povo quanto foi para a mudança de posição da Grã-Bretanha na expansão capitalista mundial? Sobretudo, por que essa ideologia, contrariando seu nome, foi tão dirigida para o povo quanto o foi para a mudança de posição da Grã-Bretanha na expansão capitalista mundial? Pensemos, em relação ao imperialismo popular, sobre a história e as relações entre o povo e um dos principais meios de expansão cultural, a imprensa. Voltando ao deslocamento e à superposição, podemos perceber como a imprensa liberal da classe média da metade do século XIX foi construída às custas da efetiva destruição e marginalização da imprensa local radical da classe trabalhadora. Mas, além desse processo, algo qualitativamente novo ocorre mais para o final do século XIX e o começo do século XX nessa área: a efetiva inserção em massa de uma audiência desenvolvida e madura da classe trabalhadora num novo tipo de imprensa comercial popular. As consequências culturais disso foram profundas, embora a questão não seja estritamente cultural. Isso exigiu uma reorganização geral da base de capital e da estrutura da indústria cultural, o atrelamento a uma nova tecnologia e a novos processos de trabalho, o estabelecimento de novas formas de distribuição que operavam através dos novos mercados culturais de massa. Mas um de seus efeitos principais foi a reconstituição das relações políticas e culturais entre as classes dominantes e dominadas, uma mudança intimamente ligada à contenção da democracia popular, na qual nosso estilo democrático de vida hoje parece tão firmemente baseado. Seus resultados são palpáveis ainda hoje. Uma imprensa popular que, quanto mais se encolhe, mais se torna estridente e virulenta, organizada pelo capital para as classes trabalhadoras, contudo, com raízes profundas e influentes na cultura e na linguagem do João Ninguém, da gente, com poder suficiente para representar para si mesma esta classe da forma mais tradicionalista. Esta é uma fatia da história da cultura popular que vale a pena elucidar. Naturalmente, não se poderia começar a fazer isso sem mencionar muitas das coisas que não aparecem usualmente na discussão da cultura. Trata-se da reconstrução do capital e do aumento dos coletivismos, da formação de um novo tipo de Estado educativo, assim como de uma nova recreação, dança e música popular. Como uma área de séria investigação histórica, o estudo da cultura popular é como o estudo da história do trabalho e de suas instituições. Declarar um interesse nele é corrigir um grande desequilíbrio, é apontar uma significante omissão. Mas no final, seus resultados são mais reveladores quando vistos em relação a uma história geral mais ampla. Seleciono esse período entre 1880 e 1920, porque este constitui um dos grandes testes para o interesse atual na cultura popular. Sem querer de forma alguma menosprezar o importante trabalho histórico já realizado, ou que ainda está por se fazer sobre os períodos anteriores, creio que muitas das dificuldades reais, teóricas e empíricas, só serão confrontadas quando começarmos a examinar mais de perto a cultura popular em um período que começa a se parecer com o nosso, que apresenta os mesmos tipos de problemas interpretativos e que é informado pelas mesmas atitudes que temos em relação às questões contemporâneas. Tenho restrições àquele tipo de interesse na cultura popular que se rompe súbita e repentinamente, mais ou menos no momento do declínio do chartismo. Tem uma nota. Não está com a nota. Não é por acaso que poucos... Deixa eu ver se a nota está no final. Não vou me perder. Não é por acaso que poucos estão trabalhando com a cultura dos anos de 1930.
Desconfio que haja algo estranhamente inconveniente, especialmente para os socialistas, no não surgimento de uma cultura militante, radical e madura da classe trabalhadora nos anos 30, quando, para ser franco, a maioria de nós esperaria que isso acontecesse. Do ponto de vista de uma cultura popular puramente heróica ou autônoma, nos anos de 1930, os anos de 1930 são um período um tanto improdutivo. Essa esterilidade, como a riqueza e a diversidade anteriormente inesperadas, não pode ser explicada a partir de dentro da cultura popular apenas. Temos agora que começar a falar não somente das descontinuidades e das mudanças qualitativas, mas também de uma fratura muito forte, uma ruptura profunda, especialmente na cultura popular do período pós-guerra. Aqui não se trata apenas de uma mudança nas relações culturais entre as classes, mas do novo relacionamento entre o povo e a concentração e expansão dos novos aparatos culturais. Seria possível hoje nos propormos a escrever a história da cultura popular sem levar em consideração a monopolização das indústrias culturais por trás de uma profunda revolução tecnológica? É lógico que nenhuma revolução tecnológica profunda pode ser, em sentido algum, puramente técnica. Escrever a história da cultura das classes populares exclusivamente a partir do interior dessas classes, sem compreender como elas constantemente são mantidas em relação às instituições de produção culturalmente dominantes, não é viver no século XX. Essa questão, no século XX, é muito clara, mas se aplica igualmente bem para os séculos XIX e XVIII. Fiquemos por aqui no que diz respeito a alguns problemas de periodização. Em seguida, quero falar um pouco sobre popular. O termo pode ter uma variedade de significados, nem todos eles úteis. Por exemplo, o significado que mais corresponde ao senso comum. Algo é popular porque as massas o escutam, compram, leem, consomem e parecem apreciá-lo imensamente. Essa é a definição comercial ou de mercado do termo, aquela que deixa os socialistas de cabelo em pé. É corretamente associada à manipulação e ao aviltamento da cultura do povo. De certa forma, esse significado é exatamente o contrário daquele que eu vinha utilizando anteriormente. Mas mesmo que o termo seja insatisfatório, tenho duas restrições a dispensá-lo completamente. Primeiro, se é verdade que no século XX um grande número de pessoas de fato consome e até aprecia os produtos culturais da nossa moderna indústria cultural, então conclui-se que um número muito substancial de trabalhadores deve estar incluído entre os receptores desses produtos. Ora, se as formas e relações das quais depende a participação nesse tipo de cultura comercialmente fornecida são puramente manipuláveis e aviltantes, então as pessoas que consomem e apreciam esses produtos devem ser elas próprias aviltadas por essas atividades ou viver em um permanente estado de falsa consciência. Devem ser uns tolos culturais que não sabem que estão sendo nutridos por um tipo atualizado de ópio do povo. Esse fundamento nos faz sentir bem, decentes e satisfeitos por denunciarmos os agentes da manipulação e da decepção em massa, as indústrias culturais capitalistas. Mas não sei se essa visão poderá perdurar por muito tempo como uma explicação adequada dos relacionamentos culturais, e muito menos como uma perspectiva socialista da cultura e da natureza da classe trabalhadora. Em última análise, a ideia do povo como uma força mínima e puramente passiva constitui uma perspectiva profundamente antissocialista. Em segundo lugar, é possível contornar a questão sem deixar de atentar para o aspecto manipulador de grande parte da cultura comercial popular? Existem inúmeros meios de se fazer isso, adotados por críticos radicais e teóricos da cultura popular, que consideram altamente questionáveis. Faz-se a contraposição dessa cultura com outra cultura alternativa, íntegra, a autêntica cultura popular, e sugere-se que a verdadeira classe trabalhadora, seja lá qual for, não é enganada pelos substitutos comerciais. Essa é uma alternativa heróica, mas não muito convincente. Seu problema básico é que ela ignora as relações absolutamente essenciais do poder cultural, de dominação e subordinação, que é um aspecto intrínseco das relações culturais.
Quero afirmar o contrário, que não existe uma cultura popular íntegra, autêntica e autônoma, situada fora do campo de força das relações de poder e de dominação culturais. Em segundo lugar, essa alternativa subestima em muito o poder da inserção cultural. Este é um ponto delicado, pois, ao ser apresentado, abre-se a acusação de que se está apoiando a tese da implantação cultural. O estudo da cultura popular fica se deslocando entre esses dois polos inaceitáveis, da autonomia pura ou do total encapsulamento. De fato, não acho correto, nem vejo necessidade de apoiar qualquer um destes. Já que as pessoas comuns não são os tolos culturais, elas são perfeitamente capazes de reconhecer como as realidades da vida da classe trabalhadora são organizadas, são reorganizadas, reconstruídas e remodeladas pela maneira como são representadas, isto é, reapresentadas, em, digamos, Coronation Street. Tem outra nota ali. As indústrias culturais têm de fato o poder de retrabalhar e remodelar constantemente aquilo que representam, e, pela repetição e seleção, impor e implantar tais definições de nós mesmos de forma a ajustá-las mais facilmente às descrições da cultura dominante ou preferencial. É isso que a concentração do poder cultural, ou meio de fazer cultura nas mãos de poucos, realmente significa. Essas definições não têm o poder de encampar nossas mentes. Elas não atuam sobre nós como se fôssemos uma tela em branco. Contudo, elas invadem e retrabalham as contradições internas dos sentimentos e percepções das classes dominadas. Elas sim encontram ou abrem um espaço de reconhecimento naqueles que a elas respondem. A dominação cultural tem efeitos concretos, mesmo que estes não sejam todo-poderosos ou todo-abrangentes. Afirmar que essas formas impostas não nos influenciam equivale a dizer que a cultura do povo pode existir como um enclave isolado, fora do circuito de distribuição do poder cultural e das relações de força cultural. Não acredito nisso. Creio que há uma luta contínua e necessariamente irregular e desigual por parte da cultura dominante, no sentido de desorganizar e reorganizar constantemente a cultura popular, para cercá-la e confinar de suas definições e formas dentro de uma gama mais abrangente de formas dominantes. Há pontos de resistência e também momentos de superação. Esta é a dialética da luta cultural. Na atualidade, a luta é contínua e ocorre nas linhas complexas da resistência e da aceitação, da recusa e da capitulação, que transformam o campo da cultura em uma espécie de campo de batalha permanente, onde não se obtém vitórias definitivas, mas onde há sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas. Esta primeira definição, portanto, não serve aos nossos propósitos, mas pode nos fazer pensar mais profundamente sobre a complexidade das relações culturais, sobre a realidade do poder cultural e a natureza da implantação cultural. Se as formas de cultura popular comercial disponibilizadas não são puramente manipuladoras, é porque, junto com o falso apelo, a redução de perspectiva, a trivialização e o curto-circuito, há também elementos de reconhecimento e identificação, algo que se assemelha a uma recriação de experiências e atitudes reconhecíveis às quais as pessoas respondem. O perigo surge porque tendemos a pensar as formas culturais como algo inteiro e coerente, ou inteiramente corrompidas ou inteiramente autênticas, enquanto que elas são profundamente contraditórias. Jogam com as contradições, em especial quando funcionam no domínio do popular. A linguagem do jornal Daily Mirror não é nem uma construção pura do linguajar de Fleet Street, nem é a linguagem que os leitores trabalhadores realmente falam. É uma espécie altamente complexa de ventriloquismo linguístico, em que a brutalidade degradante do jornalismo popular é habilmente combinada e entretida a alguns dos elementos da objetividade e da peculiaridade vívida da linguagem da classe trabalhadora. Ele não conseguiria sobreviver sem preservar um pouco de suas raízes vernáculas no popular. Ele não iria longe se não fosse capaz de remodelar os elementos populares em uma espécie de populismo demótico, enlatado e neutralizado.
A segunda definição do popular é mais fácil de se aceitar, é mais descritiva. A cultura popular é todas essas coisas que o povo faz ou fez. Esta se aproxima de uma definição antropológica do termo. A cultura, os valores, os costumes, as mentalidades, folkways, do povo. Aquilo que define seu modo característico de vida, Tenho duas dificuldades com essa definição também. Primeiro, desconfio que ela seja por demais descritiva. Isso é dizer pouco. Na verdade, ela é baseada em um inventário que se expande infinitamente. Quase tudo que o povo fez pode ser incluído na lista. Quase tudo que o povo já fez pode ser incluído na lista. Criar pombos ou colecionar selos. Patos voadores na parede e anões de jardim. O problema é distinguir essa lista infinita, de uma forma que não seja descritiva, daquilo que a cultura popular não é. Mas a segunda dificuldade é mais importante e se relaciona a um argumento apresentado anteriormente. Não podemos simplesmente juntar em uma única categoria todas as coisas que o povo faz, sem observar que a verdadeira distinção analítica não surge da lista, uma categoria inerte de coisas ou atividades, mas da oposição-chave. Pertence, não pertence ao povo. Em outras palavras, o princípio estruturador do popular, nesse sentido, são as tensões e oposições entre aquilo que pertence ao domínio central da elite ou da cultura dominante e a cultura da periferia. É essa oposição que constantemente estrutura o domínio da cultura na categoria do popular e do não popular. Mas essas oposições não podem ser construídas de forma puramente descritiva, pois, de tempos em tempos, os conteúdos de cada categoria mudam. O valor cultural das formas populares é promovido, sobe na escala cultural e elas passam para o lado oposto. Outras coisas deixam de ter alto valor cultural e são apropriadas pelo popular, sendo transformadas nesse processo. O princípio estruturador não consiste dos conteúdos de cada categoria, os quais, insisto, se alterarão de uma época a outra, mas consiste das formas e relações que sustentam a distinção e a diferença, em linhas gerais, entre aquilo que, em qualquer época, conta como uma atividade ou forma cultural da elite e o que não conta. Essas categorias permanecem, embora os inventários variem. Além do mais, é necessário todo um conjunto de instituições e processos institucionais para sustentá-las e para apontar continuamente a diferença entre elas. A escola e o sistema educacional são exemplos de instituições que distinguem a parte valorizada da cultura, a herança cultural, a história a ser transmitida, da parte sem valor. O aparato acadêmico e literário é outro que distingue certos tipos valorizados de conhecimento de outros. O que importa, então, não é um mero inventário descritivo, o que pode ter o efeito negativo de congelar a cultura popular em um molde descritivo atemporal, mas as relações de poder que constantemente pontuam e dividem o domínio da cultura em suas categorias preferenciais e residuais. Portanto, opto por uma terceira definição para o termo popular, embora seja um tanto incômoda. Essa definição considera, em qualquer época, as formas e atividades cujas raízes se situam nas condições sociais e materiais de classes específicas, que estiveram incorporadas nas tradições e práticas populares. Nesse sentido, a definição retém aquilo que a definição descritiva tem de valor, mas vai além, insistindo que o essencial em uma definição de cultura popular são as relações que colocam a cultura popular em uma tensão contínua de relacionamento, influência e antagonismo com a cultura dominante. Trata-se de uma concepção de cultura que se polariza em torno dessa dialética cultural. Considero o domínio das formas e atividades culturais como um campo sempre variável. Em seguida, atenta para as relações que continuamente estruturam esse campo em formações dominantes e subordinadas. Observa o processo pelo qual essas relações de domínio e subordinação são articuladas. Trata-as como um processo, o processo pelo qual algumas coisas são ativamente preferidas para que outras possam ser destronadas. Em seu centro estão as relações de força mutáveis e irregulares que definem o campo da cultura, isso é, a questão da luta cultural e de suas muitas formas.
Seu principal foco de atenção é a relação entre a cultura e as questões de hegemonia. Nossa preocupação nessa definição não é com a questão da autenticidade ou da integridade orgânica da cultura popular. Na verdade, a definição reconhece que quase todas as formas culturais serão contraditórias nesse sentido, compostas de elementos antagônicos e instáveis. O significado de uma forma cultural e seu lugar ou posição no campo cultural não está inscrito no interior de sua forma. Nem se pode garantir para sempre sua posição. O símbolo radical ou slogan desse ano será neutralizado pela moda do ano que vem. No ano seguinte, ele será objeto de uma profunda nostalgia cultural. O rebelde cantor de música folk amanhã estará na capa da revista do jornal dominical, The Observer. O significado de um símbolo cultural é atribuído em parte pelo campo social ao qual está incorporado, pelas práticas às quais se articula e é chamado a ressoar. O que importa não são os objetos culturais intrínseca ou historicamente determinados, mas o estado do jogo das relações culturais. Cruamente falando, e de uma forma bem simplificada, o que conta é a luta de classes na cultura e em torno dela. Quase todo inventário fixo nos enganará. O romance é uma forma burguesa? A resposta só pode ser historicamente provisória. Quando? Quais romances? Para quem? Sob quais condições? Aquilo que o grande teórico marxista da linguagem, que utilizou o nome Voloshinov, disse uma vez sobre o signo, o elemento-chave de todas as práticas significativas, vale também para as formas culturais. Aí é a parte do texto. Classe social e comunidade semiótica não se confundem. Pelo segundo termo, entendemos a comunidade que utiliza um único e mesmo código ideológico de comunicação. Assim, classes sociais diferentes servem-se de uma só e mesma língua. Consequentemente, em todo signo ideológico confrontam-se índices de valores contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e móvel, capaz de evoluir. O signo, se subtraído às tensões da luta social, se posto à margem da luta de classes, irá infalivelmente debilitar-se, degenerar-se-á em alegoria e tornar-se-á objeto de estudo de filólogos. A classe dominante tende a conferir ao signo ideológico um caráter eterno e acima das diferenças de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices sociais de valor, que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente. Na realidade, todo signo ideológico vivo tem, como Jano, duas faces. Toda crítica viva pode tornar-se elogio, toda verdade viva não pode deixar de parecer para alguns a maior das mentiras. Essa dialética interna do signo não se revela inteiramente a não ser nas épocas de crise social e de comoção revolucionária. Aí tem mais uma nota. Deixa eu ver se no final tem nota. Não tem, gente. Aqui não tem as notas. Então, naturalmente, a luta cultural assume diversas formas: incorporação, distorção, resistência, negociação, recuperação. Raymond Williams prestou-nos um grande serviço ao delinear alguns desses processos, através de sua distinção entre os momentos emergentes, residuais e incorporados. Precisamos expandir e desenvolver esse esquema rudimentar. O importante é observá-lo dinamicamente, como um processo histórico. As forças emergentes ressurgem sob velhos disfarces históricos. As forças emergentes, apontando para o futuro, perdem sua força de antecipação e se voltam somente para o passado. As rupturas culturais de hoje podem ser recuperadas como suporte para o sistema de valores e os significados dominantes de amanhã. A luta continua, mas quase nunca ocorre no mesmo lugar ou em torno do mesmo significado ou valor. Parece-me que o processo cultural, o poder cultural, em nossa sociedade depende, em primeira instância, dessa delimitação,
sempre em cada época num local diferente, entre aquilo que deve ser incorporado à grande tradição e o que não deve. As instituições culturais e educacionais, junto com as coisas positivas que fazem, também ajudam a disciplinar e policiar essa fronteira. Isso nos deve fazer pensar novamente sobre aquele termo traiçoeiro da cultura popular: tradição. A tradição é um elemento vital da cultura, mas ela tem pouco a ver com a mera persistência das velhas formas. Está muito mais relacionada às formas de associação e articulação dos elementos. Esses arranjos em uma cultura nacional popular não possuem uma posição fixa ou determinada e certamente nenhum significado que possa ser arrastado, por assim dizer, no fluxo da tradição histórica de forma inalterável. Os elementos da tradição só podem ser reorganizados para se articular a diferentes práticas e posições e adquirir um novo significado e relevância. Com frequência também, a luta cultural surge mais intensamente naquele ponto onde tradições distintas e antagônicas se encontram ou se cruzam. Elas procuram destacar uma forma cultural de sua inserção em uma tradição, conferindo-lhe uma nova ressonância ou valência cultural. As tradições não se fixam para sempre, certamente não em termos de uma posição universal em relação a uma única classe. As culturas, concebidas não como formas de vida, mas como formas de luta, constantemente se entrecruzam. As lutas culturais relevantes surgem nos pontos de interseção. Pensemos nas formas pelas quais, no século XVIII, uma certa linguagem da legalidade, do constitucionalismo e dos direitos se tornou um campo de guerra, no ponto de interseção entre duas tradições distintas, entre a tradição do terror e majestade, da pequena nobreza, e as tradições da justiça popular. Gramsci, tentando apresentar uma resposta a seu próprio questionamento acerca de como uma nova vontade coletiva surge e uma cultura nacional popular é transformada, observou que o que importa é a crítica a qual os primeiros representantes da nova fase histórica submetem esse complexo ideológico. A crítica possibilita um processo de diferenciação e mudança no peso relativo que os elementos das velhas ideologias possuíam. O que antes era secundário e subordinado, até acidental, é agora considerado primário. Torna-se o núcleo de um novo complexo ideológico e teórico. A antiga vontade coletiva se dissolve em seus elementos contraditórios, já que os subordinados se desenvolvem socialmente. Acaba a parte relativa ao Gramsci. Volta Stuart Hall. Esse é o terreno da cultura nacional popular e da tradição concebido enquanto campo de batalha. Isso nos alerta contra as abordagens autossuficientes da cultura popular, que, valorizando a tradição pela tradição e tratando-a como uma maneira não histórica, analisam as formas culturais populares como se estas contivessem, desde o momento de sua origem, um significado ou valor fixo e inalterável. A relação entre a posição histórica e o valor estético é uma questão difícil e importante na cultura popular. Mas a tentativa de elaborar uma estética popular universal, fundada no momento da origem das formas e práticas culturais, é quase sempre profundamente equivocada. O que poderia ser mais eclético e aleatório do que aquela junção de símbolos mortos e quinquilharias roubados dos toucadores de ontem, com os quais justo agora muitos jovens escolhem se enfeitar? Esses símbolos e pedacinhos recolhidos lá e cá são profundamente ambíguos. Milhares de causas culturais perdidas poderiam ser invocadas através deles. De vez em quando, no meio dessas bugigangas, encontramos um signo que, acima de qualquer outro, deveria ser para sempre fixado, solidificado, em seu significado ou conotação cultural, a suástica. No entanto, lá está ele pendendo, meio, não inteiramente, separado de sua profunda referência cultural na história do século XX. Que sentido tem? O que está significando? Seu significado é rico, ricamente ambíguo, certamente instável. Esse signo horripilante pode delimitar uma gama de significados, mas não carrega dentro de si a garantia de um significado único. As ruas estão cheias de garotos que não são fascistas só porque usam a suástica na corrente. Por outro lado, pode ser que eles até sejam.
Em última instância, na política da cultura jovem, o significado deste signo dependerá muito menos do simbolismo cultural intrínseco da coisa em si do que do equilíbrio de forças entre, digamos, a Frente Nacional e a Liga Antinazista, ou entre o White Rock e o Two Tone Sound. Uma garantia intrínseca ao signo ou à forma cultural. Tampouco a garantia de que só porque esteve ligado a alguma luta relevante, ele será sempre a expressão viva de uma classe, de tal forma que toda vez que lhe dermos a chance, ele falará a língua do socialismo. Se as expressões culturais são associadas ao socialismo, é porque estas formas associadas a práticas, a formas e organizações de uma luta viva que conseguiu apropriar aqueles símbolos e conferir-lhes uma conotação socialista. As condições de uma classe não se encontram permanentemente inscritas na cultura, antes que essa luta comece. A luta consiste do sucesso ou fracasso em dar ao cultural um índice de valor socialista. O termo popular guarda relações muito complexas com o termo classe. Sabemos disso, mas sempre fazemos o possível para nos esquecermos. Falamos de formas específicas de cultura das classes trabalhadoras, mas utilizamos o termo mais inclusivo, cultura popular, para nos referirmos ao campo geral de investigação. É óbvio que o que digo aqui faria pouco sentido sem uma referência a uma perspectiva de classe ou a luta de classe, mas também é óbvio que não existe uma relação direta entre uma classe e uma forma ou prática cultural particular. Os termos classe e popular estão profundamente relacionados entre si, mas não são absolutamente intercambiáveis. A razão disso é evidente. Não existem culturas inteiramente isoladas e paradigmaticamente fixadas numa relação de determinismo histórico. Há classes inteiras, embora existam formações culturais de classe bem distintas e variáveis. As culturas de classe tendem a se entrecruzar e a se sobrepor no mesmo campo de luta. O termo popular indica esse relacionamento um tanto deslocado entre a cultura e as classes. Mais precisamente, refere-se à aliança de classes e forças que constituem as classes populares. A cultura dos oprimidos, das classes excluídas. Esta é a área a qual o termo popular nos remete. E o lado oposto a isso, o lado do poder cultural de decidir o que pertence e o que não pertence, não é por definição outra classe inteira, mas aquela outra aliança de classes, estratos e forças sociais que constituem o que não é o povo ou as classes populares, a cultura do bloco de poder. O povo versus o bloco de poder. Isto, em vez de classe contra classe, é a linha central da contradição que polariza o terreno da cultura. A cultura popular, especialmente, é organizada em torno da contradição, as forças populares versus o bloco do poder. Isso acontece ao terreno da luta cultural sua própria especificidade. Isso confere ao terreno da luta cultural sua própria especificidade. Mas o termo popular até mesmo subjetivo, coletivo, ao qual ele deve se referir, o povo, é altamente problemático. O termo se torna problemático, digamos, pela capacidade da senhora Thatcher de pronunciar uma frase do tipo: temos que limitar o poder dos sindicatos, porque é isso que o povo quer. Isso me sugere que, assim como não há um conteúdo fixo para a categoria da cultura popular, não há um sujeito determinado ao qual se pode atrelá-la, o povo. O povo nem sempre está lá, onde sempre esteve, com sua cultura intocada, suas liberdades e instintos intactos, ainda lutando contra o jugo normando ou coisa assim. Como se, caso pudéssemos descobri-lo e trazê-lo de volta à cena, ele pudesse estar de prontidão no lugar certo a ser computado. A capacidade de constituir classes e indivíduos enquanto força popular é a natureza da luta política e cultural. Transformar as classes divididas e os povos isolados, divididos e separados pela cultura e outros fatores, em uma força cultural popular democrática. É certo que outras forças também têm interesse em definir o povo de outra forma. O povo que precisa ser mais disciplinado, melhor governado, mais efetivamente policiado, cuja forma de vida precisa ser protegida das culturas estrangeiras e daí por diante. Existe um pouco dessas duas alternativas dentro de cada um de nós. Às vezes, podemos ser constituídos como uma força contra o bloco de poder. Esta é a abertura histórica pela qual se pode construir uma cultura genuinamente popular.
Mas em nossa sociedade, se não somos constituídos assim, seremos constituídos como o oposto disso, uma força populista eficaz que diz sim para o poder. A cultura popular é um dos locais onde a luta a favor ou contra da cultura dos poderosos é engajada. É também o prêmio a ser conquistado ou perdido nessa luta. É a arena do consentimento e da resistência. Não é a esfera onde o socialismo ou uma cultura socialista, já formada, pode simplesmente ser expressa, mas é um dos locais onde o socialismo pode ser construído. É por isso que a cultura popular importa. No mais, para falar a verdade, eu não ligo a mínima para ela. Tradução de Adelaine Laguardia Rezende. Notas sobre a desconstrução do popular, que está no livro da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais, organizado por Liv Suvik. Belo Horizonte, editora UFMG, 2013. Páginas 273 a 291.